Boa noite, amada igreja, Deus abençoe aos irmãos dessa igreja, Comunidade Cristã de Itajaí, você que está nos assistindo através dessa live, e você que não é membro dessa igreja, mas é membro do corpo de Cristo, da igreja de Nosso Senhor, ou você que nem congrega em nenhum lugar, mas que está aí assistindo, gostaria de estar com vocês em um tempinho, fazer uma reflexão numa palavra na Bíblia. Estamos aqui toda quarta-feira, à noite, eu e esse pastor, orando, que é o nosso culto de oração, de intercessão na quarta-feira, e que estamos clamando ao Senhor. A palavra de Deus diz que a minha casa é uma casa de oração para todos os povos. E então aqui, às quarta-feiras, é o nosso momento de buscar a face do Senhor através da oração. Uma ferramenta tremenda que podemos chegar ao altar, ao coração de Deus, com fé, na pessoa de Jesus, podemos falar com o Pai. E aqui estamos então, mais uma vez, esse tempo que estivemos orando, já oramos aqui pelas pessoas que têm seus nomes mencionados na caixinha, já oramos pela nossa nação, oramos pela igreja, oramos pelas nossas autoridades, mas queremos finalizar esse culto de oração com uma reflexão da palavra do Senhor. Eu queria que você que está me ouvindo, quero fazer a leitura que está na carta de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versos 2 ao 3, capítulo 2, versos 2 e 3 diz assim: de repente veio do céu um barulho semelhante a um vento soprando muito forte, e esse som tomou conta de toda a casa onde estavam assentados. Então todos viram distribuídas entre eles línguas de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. A palavra que eu quero repartir com vocês nessa noite, amados, você que está me assistindo, é a questão da palavra de repente. Aqui é um momento em que, após Jesus ter ressuscitado e se apresentado, andado com eles ali no Mar da Galileia alguns dias, e Jesus foi assunto ao céu, subiu, deu uma missão a eles, mas antes de eles começarem essa missão, deu uma ordenança, que eles deveriam ir a Jerusalém, ficarem lá, até receberem o Espírito Santo, serem revestidos com o poder do alto. E ali, então, eles, foi em torno de quase 600 pessoas, foram para lá, naquela praia, viram quando Jesus subiu aos céus, e foram para lá. Só que passou o primeiro dia, não aconteceu nada, alguns já foram debandando. Passou o terceiro dia, passou a primeira semana, e cada momento que se passava, alguns iam embora, iam saindo, porque não viu nada acontecer. Jesus deu ordenança para eles ir lá e aguardarem, mas não disse a hora, e o momento, o dia, só falou que era para eles ir lá, e eles foram, e assim foi acontecendo. Na medida que o tempo foi passando, foi acontecendo, muitos foram desistindo, foram saindo, e dizendo, não vai acontecer nada, mas graças a Deus que ficou alguns ali, entre eles os apóstolos, e permaneceram. E a palavra diz que de repente, veio um som impetuoso do céu, e quando entrou naquele local, veio de repente como línguas de fogo, e começou a pousar sobre cada um deles, e começaram a falar então em outras línguas, em línguas estranhas. Foi a unção de Deus, o Espírito de Deus, ali ele sendo selado diretamente com o Espírito Santo, aqueles que ali estavam. É algo bom, Existem os de repente na nossa vida que são bons, Existem aqueles de repente que a gente não espera, A palavra de repente quer dizer o inesperado, E pega nós às vezes de surpresa, que é algo bom, que o Senhor falou que eles deveriam ir para lá, e eles ficaram perseverando ali, e a Bíblia diz que num momento de repente aconteceu aquilo que eles nem sabiam o que ia acontecer. Eles sabiam que ia acontecer algo sobrenatural, que Jesus falou, que eles iam ser revestidos com as forças do alto, mas foi algo maravilhoso. Diz que ali foi algo tão tremendo, que Pedro, quando sai ali após esse momento do revestimento, ele prega a palavra e diz que tinha muitas pessoas ali, porque era aquela época da Páscoa ali, próximo, e ali em cada um entendia o que Pedro falava na sua própria língua. Então Pedro falava lá em hebraico, e o cara lá era grego, o outro era lá outra língua, e ele entendia. E eles entenderam a mensagem do apóstolo Pedro. Aqui chama atenção o quanto nós precisamos da unção de Deus, do poder de Deus do alto. Pedro era um homem que tinha problemas, um homem que
que se acovardou muitos momentos na andança com Jesus aqui na terra, que negou Jesus, depois veio arrependimento. Ele era um homem muito assim, afoito, mas quando ele recebe, né, o Espírito Santo, que me chama a atenção, que quando ele negou a Jesus, ele negou para mulheres, né? Mulheres chegavam ali e diziam: você estava com ele, você era um deles. Ele dizia: não, 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 até que aconteceu aquilo que Jesus falou, que o galo ia cantar, né, antes que ele negasse ali, e aconteceu o fato. E a gente vê agora um homem, né, cheio do Espírito Santo, pregando ali, ministrando a palavra sem temor ali para mais de, acredito, umas 4.000 pessoas, porque a Bíblia diz que após a pregação, aquelas pessoas falaram: e agora o que devemos fazer? Porque ele pregou arrependimento, ele trouxe uma palavra dizendo: aquele Jesus que era o Messias, Filho de Deus, a quem vocês mataram, crucificaram, ele ressuscitou, né, está agora à direita de Deus Pai, e ele vai vir um dia julgar os vivos e os mortos. Ele é o Messias, o Yeshua, aquele que veio para nos salvar, nos concedeu perdão, a eternidade. E eles ali naquele momento ouvindo essa mensagem, ao mesmo tempo de confronto, né, para que o Espírito Santo primeiro confronta o homem, para trazer o arrependimento, e houve arrependimento, ele vê a esperança. E agora o que devemos fazer? Ele falou: arrependei-vos e sede batizados, né? E ali, e crê em Jesus. Então não há outra maneira de um homem ser salvo, se não vê o arrependimento no coração, se não crê na obra da cruz e ser salvo. E quem só pode fazer essa obra no coração do homem? É só o Espírito Santo. O homem sem o Espírito Santo, ele não consegue. O homem sem o Espírito Santo, ele vai lutar, vai ser igual um peixe tirado do aquário, né? Vai se debater, não vai virar em nada, daqui a pouco morre. O fôlego de vida do peixinho vai, ele morre. O homem é a mesma coisa, ele sem o Espírito Santo, ele não vai muito longe, ele precisa. E ali começou a descida, a promessa que se cumpriu na pessoa de Jesus. Ali o profeta lá, Joel, tinha falado sobre isso, que desceria o Espírito Santo, que viria através do Messias, que ia declarar isso. E veio o Espírito Santo, a promessa veio sobre a igreja, começou com os apóstolos, e ali muitos receberam, e até hoje, né, estão recebendo o Espírito Santo. E o Espírito Santo é algo maravilhoso. E o Espírito Santo, ele não tem hora, não tem momento, ele vem de repente. Eu mesmo tive essa experiência, um dia viajando para São Paulo, dentro de um ônibus, e eu recebi o Espírito Santo de uma forma tremenda, maravilhosa, sobrenatural, né, que eu não entendi nem quem era o Espírito Santo, na época ainda carismático, e aí vim entender depois que aquilo era uma obra do Espírito. Então, o que eu quero dizer é isso: existem os de repente que são bons, que são surpreendentes, que é do lado maravilhoso, que é o lado gostoso, que é o lado que nós não queremos esquecer, que é o lado que nos edifica, que nos encoraja, que nos anima, que nos leva para frente. Existem esses de repente de Deus, né? Eu era uma pessoa que estava lá, muitos de vocês que estão me ouvindo aí vão entender o que eu estou falando. Muitos de vocês estavam longe de Deus, distante de Deus, sem esperança, muitas vezes com problemas sérios no casamento, na vida conjugal, outros na vida financeira, outros na questão da saúde física, saúde espiritual. Mas de repente um dia alguém falou de Jesus para vocês, vocês entenderam, e ali abriram o coração, confessaram Jesus, se tornaram filhos de Deus. Veio um momento, esse de repente é um momento bom, mas também, amados, eu quero dizer que infelizmente também tem os momentos difíceis, vem os de repente difíceis. Eu queria que você abrisse, né, que está me acompanhando, se tem sua Bíblia aí, ou quer tomar nota, tem uma passagem lá em Mateus 8:24, vê que interessante que é, Mateus 8:24, também tem um de repente, agora é só de uma outra maneira. Vamos lá. Mateus 8:24 diz assim: de repente sobreveio no mar uma violenta tempestade, de tal maneira que as ondas encobriam o barco, e ele contudo dormia. Aqui vem também um de repente, uma situação, quando Jesus estava atravessando o mar de Galileia com seus apóstolos no barco, estava já cansado, ia para outra margem, estava deitado dormindo, né? Ele, como homem humano, ele também tinha cansaço, e aproveitou que a onda do mar ali da Galileia, tirou uma soneca. E eu sei lá, porque eu tive lá, é gostoso, não é só para um vento ali das colinas de Golã, entra naquele canal ali, e à tarde principalmente venta ali, é um vento gostoso. Mas esse vento foi um vento muito violento. A Bíblia diz que de repente veio um vento violento, começou a jogar água, ondas dentro do barco, e o barco ia para pique, e eles então assustados acordaram Jesus, né? As tempestades vêm,
e elas não avisam. Os de repente vêm e não avisam. Os de repente vêm na nossa vida. Às vezes você está tranquilo aí, você está num lugar seguro, num trabalho, está ganhando bem, está bem no seu trabalho, e de repente você um dia recebe a notícia lá, né, que precisa deixar a empresa, ou precisa deixar seu trabalho. Você de repente está bem, e de repente está bem financeiramente, bem com a família, bem em todas as situações, e de repente começa a sentir um sintoma lá, vai lá no médico e recebe aquela notícia braba, aquela notícia difícil que ninguém gosta de ver. Olha, você infelizmente está com um câncer. De repente, você está ali numa situação que tranquilo, parece estar dominando, e de repente acontece uma tristeza. Eu passei por um desses, em 2008, né, nós estamos passando esse momento aqui do coronavírus, e muita gente sofrendo, claro, mas eu passei em 2008 um período muito difícil na minha vida. Eu estava em Maringá, trabalhava com vendas, e eu estava lá numa noite, vendo o Jornal Nacional lá, e de repente eu vi a notícia que Itajaí estava sendo inundada. E eu estava começando a minha vida, né, minha vida conjugal, estava com a minha esposa 2 anos, estava Sibeli 1 aninho, e ali a água veio e passou por cima da minha casa. E ali ficou 14 dias a minha casa embaixo da água. A minha esposa só saiu com a minha filha com a bicicleta, ainda os bombeiros tiveram que tirar, quase que ela foi também. E aconteceu, foi um de repente. E de repente eu estava lá à noite, tive que sair de lá com um colega, viajamos a noite toda para tentar chegar a Itajaí. Amanhecemos tentando chegar aqui, não conseguimos por causa da água, e veio aquela situação, né? Mudou muito a minha vida, porque tive que recomeçar, perdi uma casa, depois o ano seguinte já novamente uma outra enchente me levou o que eu tinha, e foi difícil, foi um momento que eu estava ali, e de repente veio a situação. O que eu quero falar para você, meu amado, que está me ouvindo aí, que às vezes nós estamos muito tranquilos numa zona de conforto, numa área, né, perigosa, porque a gente fica muito acomodado, e de repente Deus permite vir umas situações para nos acordar. Eu creio, né, que muitas pessoas, depois de passar essa pandemia, vão repensar muito na sua vida, porque isso vai fazer nós repensar como estamos vivendo, né, de que maneira estamos vivendo a nossa vida e levando a nossa vida. E infelizmente o ser humano, ele só acorda quando vem os de repente, que sem imaginar, que é um elemento de surpresa esse de repente, e nos leva às vezes a acordar por algumas situações. Uma das coisas difíceis é quando uma família perde um ente querido, né? Quando você está uma pessoa lá de idade, e está ali já sofrendo um tanto tempo, está hospitalizada, está sofrendo 1, 2 anos, quando ela parte, você ainda diz assim, não, ela cansou muito, estava sofrendo, você ainda admite um pouco mais a morte. Agora o triste é quando vem uma morte de repente, uma tragédia, né, e de repente a pessoa ali morre, como tem acontecido aí no Rio de Janeiro, né, deslizamento, famílias inteiras às vezes sendo soterradas, catástrofe, né, como aconteceu o tsunami lá na Ásia, estavam lá, tudo lá, os turistas, de repente aquela onda gigante, esses de repente, eles vêm, e não tem o que fazer, né? Aí tem que lidar com o que sobra. Então o que eu quero dizer? Tem o de repente, que vem do lado legal, que é bom, mas tem o do lado negativo, que sofre, a gente sofre, e a gente tem que aprender no meio disso. Os apóstolos ali, não estavam esperando, foi de repente veio aquelas ondas, ficaram com medo que eu ia morrer, talvez alguns não sabiam nadar, e já correram para Jesus, acordaram Jesus, olha mestre, estamos aqui, vamos perecer, e ele acalmou, né, deu uma palavra de comando, ele é o Senhor, ele é Deus sobre tudo e sobre todas as coisas, e a natureza teve, né, que se submeter ao comando do seu Criador, e ali acalmou, e eles ficaram até pressionados, quem é esse que até o mar acalma? Jesus é o único que pode acalmar. Então o que eu quero trazer nessa noite, nessa mensagem, pequena mensagem da palavra de repente, algumas coisas interessantes. Eu queria falar do último de repente, do última coisa de repente, queria ler 2 versículos e falar, para você aí meditar comigo. Uma está em Marcos 13, 36, Marcos 13, 36, vamos lá, tem um outro de repente aqui que chama atenção, 13, 36. Vamos lá.
Diz assim, Marcos capítulo 13, verso 36, diz assim: e vindo repentinamente, que não vos surpreenda, entregue ao sono. Eu que vos tenho dito, proclama a todos, vigiai. Interessante. E lá em Lucas 21, 34, também tem algo interessante. Lucas capítulo 21. Vamos lá. 21, 34. Diz assim: tende cuidado de vós mesmos, para que jamais vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da libertinagem, da embriaguez e das ansiedades dessa vida terrena, e para que naquele dia não se precipite sobre vós de surpresa, ou de repente, de surpresa, como uma armadilha. A palavra de repente está associada inesperadamente, ou repentinamente, ou surpresa, tudo quer dizer a mesma coisa. Mas o que eu quero finalizar essa mensagem, dessa palavra de repente, é dizer, uma que tem os de repente, que é muito bom, que a gente nem espera e acontece, Um exemplo legal, a pessoa aí de repente ela tanto luta pela vida e de repente ela, aquele que nunca jogou na loteria, uma vez joga e ganhou e ficou rico, era pobre, de repente ficou rico e não era nada. Aquelas coisas boas que acontecem na nossa vida, Aquele que está tanto tempo aí solteiro e de repente olha para a menina, a menina olha para ele, resolve casar. Tem uns de repente gostosos na vida, mas tem infelizmente aquelas tristes, como eu falei. Mas o que eu quero dizer nesse último de repente é a volta de Jesus. É a volta de Jesus. Interessante que eu estava refletindo e que o Espírito Santo me trouxe, que está atrás da letra, a questão do de repente que está na Bíblia, dos momentos, esse de repente, é que os de repente bom, Deus avisa. Os momentos ruins, não avisa. Mas os momentos bons, Ele avisa. Como, pastor? Ele avisou para os apóstolos irem lá receber o Espírito Santo, não avisou? Vão lá e fiquem lá, que vai vir. E eles receberam o Espírito Santo, algo mais maravilhoso, além da salvação, é o Espírito Santo de Deus sobre nós, e está em nós. E a outra ruim lá da tempestade, ele não avisou, olha, nós vamos passar o rio, o mar da Galileia, para outra margem, e aí no meio do caminho vai acontecer uma tempestade. Ele não avisou. Aconteceu uma coisa assim, ficaram preocupados, Aqueles que a torre de Siloé matou 18, de repente a torre caiu, não foi avisado. Os acidentes, as coisas trágicas, não avisam. Por que? Interessante, porque se avisa a gente se previne. Então, geralmente a gente não está preparado para as coisas ruins. Você já pensou esse coronavírus que nós pegamos, essa pandemia? Se nós estivéssemos preparados, quantas coisas evitaria? Mas não estava, o mundo não estava preparado. Começou a espalhar o mundo todo, a correria desenfreada, estão lutando até agora para a questão o cientista, 24 horas para tentar uma vacina, a questão de produção para máscara, isso e aquilo. Então, nós não estamos muitas vezes preparados para as coisas ruins. E parece que Deus quer nos ensinar aqui alguma coisa. Quer que nós aprendemos. Mas o que eu quero dizer para a volta de Jesus, que é uma coisa boa e Ele avisa. Jesus, nesses dois versículos que eu li aqui em Marcos, 13, 36 e Lucas 21, 34, ele fala algo interessante, que não é para nós ficar sobrecarregado o nosso coração, preocupado com as coisas da vida, mas sim ficar atento, ficar esperto, porque as coisas iam começar a vir, a acontecer, e nessa hora era para nós vigiar, ficar atento, porque Jesus ia voltar. Está breve a volta de Jesus Cristo, sabe? E ele diz assim que os dias do Senhor, da volta de Cristo, seria como os dias de Noé. Comia, bebia e dava-se em casamento, e de repente, fechou a porta da arca e veio o dilúvio e destruiu toda a terra naquela época. Ele fala que a volta do Filho do Homem não vai ser diferente. Seria como igual os dias de Noé. A vida tudo normal, parece que está tudo legal, e de repente, como
o raio do Oriente ao Ocidente, ele estrala, vai ser a volta do Filho do Homem, vai vir nas nuvens com poder e grande glória. E aí, amados, deu, porque ali vai estar finalizando a história entre o Criador e a criatura, entre aqueles que creem e não creem, vai começar um novo tempo, vamos entrar na era do milênio, não vou discutir a questão de escatologia, mas é um novo tempo. Mas Deus está nos avisando, Deus está avisando a mim, a você, igreja, a quem não está nem aí, quem nem se preocupa com a sua vida espiritual, mas isso está na Bíblia, as coisas boas, está registrada, Deus registrou, que de repente vai acontecer. Aconteceu em Pentecostes, ele falou, vamos para lá que vai vir o Espírito Santo, e veio, de repente veio. Ele falou a mesma coisa depois que ele disse que ia voltar, ia preparar um lugar na casa do Pai, para nós estar com ele falou, eu vou retornar, e vai ser assim, vai ser de repente. Então o que eu quero que você, nesses dias que estamos aí, de quarentena, temos tempo suficiente para refletir e meditar, Eu estou me preparando para, de repente de Deus, para o momento que está por vir, para acontecer. Então é algo para nós ficar atento, e aproveitar esse momento para nos fortalecer quando voltar muito mais forte, sair muito mais forte na fé do que nós estávamos. Eu estou olhando aqui a igreja vazia, estou pregando através dessa live com vocês, mas muitos irmãos têm vindo aqui trazer seu oferta, seu dízimo aqui, e já vem com saudade ali me abraçando. Pastor, que saudade, não é a mesma coisa. Então eu quero dizer, muitas vezes parece que nós temos que perder um tempo, perder essa comunhão para nós valorizar mais. Talvez Deus quer nos ensinar, dizer assim, talvez vocês não valorizavam tanto a comunhão, mas a partir de agora, nós possamos com o nosso coração atento e valorizar mais aquilo que Deus tem nos dado e nos concedido. Amém? Deus abençoe, estou aqui encerrando essa reflexão, medite nela e quero deixar alguns avisos. Os avisos é que a partir de semana que vem agora, segunda-feira, a secretaria vai estar funcionando normalmente, horário comercial, dia das 8 ao meio-dia, vai estar a secretária aqui e à tarde os pastores, nós vamos estar aqui. E a questão dos dízimos, oferta, que eu tenho pedido para você fazer online, através de transferência bancária, você que tem condição, muitos irmãos estão fazendo, agradeço a Deus porque temos os compromissos, para honrar, e aqueles que não podem, então durante a semana, a partir de segunda-feira, no horário comercial, entregar aqui para a secretária, ou à tarde para os pastores, estaremos aqui, para receber. Que Deus abençoe. Domingo nós temos aí o nosso culto, online, e esteja aí com o coração aberto para receber a palavra do Senhor. Deus abençoe. Amém?